Bom, pessoal, a paz do Senhor mais uma vez. Amém. Seja muito bem-vindo você de casa que está nos acompanhando pelo vídeo. Hoje nós vamos dar mais uma aula acerca da nossa primeira matéria, que trata-se da bibliologia, né? Em alguns lugares ela é chamada de introdução bíblica. E quando nós falamos de introdução, o próprio verbo introduzir traz a ideia de nos levar para dentro. Então, introdução é como se nós estivéssemos preparando um campo, né, para que possamos entrar dentro desse campo que é a palavra de Deus. Porém, antes de nós entrarmos propriamente dito na apostila, no material de vocês, nós estamos aqui dando uma sequência nessa introdução à introdução bíblica, que hoje já está durando a terceira aula, né? Eu ainda não saí da introdução. Bom, nós havíamos já passado nas duas últimas aulas sobre as divisões da Bíblia Sagrada. Só recapitulando, para quem está chegando agora, para quem ainda não pôde acompanhar, a Bíblia ela é dividida em 8 partes. E essas 8 partes, elas são importantes nós decorarmos para que possamos, primeiro, se situarmos na Bíblia. E segundo, essa regrinha que nós estamos aprendendo, nós iremos utilizar no decorrer desses meses até dezembro, até essa término desse primeiro ciclo. Essas 8 divisórias, elas são 4 no Antigo Testamento e 4 no Novo Testamento. Nós temos aqui o Pentateuco, nós temos aqui os históricos, os poéticos e os proféticos. No Novo Testamento nós temos os livros biográficos. Está dando para enxergar aí no fundo, gente? Nós temos o livro histórico. Nós temos as doutrinas ou as epístolas. Vou colocar epístolas, tá? Epístolas. E por fim, a parte escatológica do Novo Testamento. Então, essas são as 8 divisórias da Bíblia Sagrada. Acho que eu estou me lembrando de alguma coisa aqui. Querido, seu nome? Vaguinho, faz um favor para mim. No porta-mala do céu, tem uma bolsa minha preta. Eu acredito que lá tem um canetão. Você pode pegar para mim, por favor? Bom, vamos lá. Então, essas são as 8 divisões da Bíblia Sagrada. Nas duas últimas aulas, nós havíamos feito um panorama dessas 4 divisões, né? Pentateuco, históricos, poéticos e proféticos. A parte os livros que compõem o Pentateuco, nós já estudamos aqui que a palavra Pentateuco é a junção de 2 palavras gregas, penta mais teuchos, que quer dizer 5 livros, 5 rolos. Isso traz a ideia da lei, que é composta por 5 livros, ou os primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio compõem o Pentateuco, né? E nós, nessas aulas, nós fizemos um panorama sobre Gênesis. A palavra Gênesis quer dizer origem, princípio. Êxodo quer dizer saída. Levítico é o livro das leis
tanto civis, religiosas, para um povo que está saindo da escravidão e entrando na terra prometida. Nós temos os livros poéticos, aliás, históricos, que são aqueles livros que vai de Josué ao livro de Esther, tá? Então vamos lá, de Gênesis a Deuteronômio, Pentateuco. De Josué a Esther, traz a parte histórica do Antigo Testamento, onde está ali descrito a história dos patriarcas, a história da formação do Estado de Israel, a história da civilização hebraica, a história das guerras, dos reis, enfim. Quando nós vamos para os livros poéticos, são os livros que se encontram entre Jó e o livro de Cantares. São 5 livros: Jó pela ordem, Salmos, Provérbios, Cantares e Eclesiastes. Nós até elaboramos aqui uma forma poética para nos referirmos a esses 5 livros. Nós dizemos, ou nós chamamos o livro de Jó, a poesia da dor; o livro de Salmos, ou Salmos, o poema do louvor; Provérbios, a poesia da sabedoria; Cantares, a poesia do amor, ou o poema do amor; e por fim, Eclesiastes, a poesia da vida. E nós explicamos por detalhe quais são os significados, o que representa. Os livros proféticos são aqueles livros que a gente já havia terminado a aula passada. Para quem não pegou, você pode conferir no vídeo, né? E o vídeo fica até mais fácil, porque você pode voltar, adiantar, enfim. Esses livros proféticos são aqueles livros que vai de Isaías até o livro de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. Então, de Isaías a Malaquias, nós temos ali 17 livros proféticos, sendo que esses 17 livros eles são divididos em 2 partes. Vocês lembram? Vocês lembram? Sim. Quais são? Profetas maiores, Profetas menores. profetas menores, né? Eles são maiores e menores não por estatura, não por nível de conhecimento, mas por conteúdo profético. Você pegar o livro do profeta Isaías, por exemplo, o livro do profeta Isaías tem 66 livros. Ele é chamado pelos teólogos de o Evangelho no Antigo Testamento. Por quê? Porque o profeta Isaías, ele é o profeta que mais fala do Messias no Antigo Testamento. Ele é chamado de profeta messiânico. É uma mini Bíblia dentro da Bíblia. A Bíblia tem 66 livros. Isaías tem 66 capítulos. Então, só para vocês terem uma ideia. Então, ele tem um conteúdo maior, em detrimento, por exemplo, do profeta Jonas, que tem apenas 4 capítulos. Então, por isso que ele é chamado de profeta maior, e Jonas, por exemplo, profeta menor. Isso nós falamos até a aula passada. Hoje, né, nós vamos examinar um pouquinho essas divisórias do Novo Testamento. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Vamos dar sequência. Então, qual é a primeira divisória do Novo Testamento mesmo? Bibliográficos. Os livros bibliográficos. Ou, desculpa, os biográficos. Uma pergunta para vocês. Quando nós falamos de biografia ou biografias, nós estamos querendo dizer o quê? História de vida. História, um documento, um documentário sobre a vida de alguém, de um local, de um país, de uma cidade, enfim. Quando nós falamos quando nós nos referimos aos livros biográficos, nós estamos nos referindo a quais livros mesmo? Por exemplo, qual é o principal personagem da Bíblia? Jesus. Então, os livros biográficos são aqueles livros que falam da vida de Jesus. E quais são? Mateus, Marcos e Lucas. Está faltando um. João. Ou seja, os evangelhos. Os evangelhos são aquela parte biográfica do Novo Testamento. Vou até colocar aqui, ó. Interessante. Mateus,
Marcos, Lucas e João. Esses são os livros conhecidos como os livros biográficos. Por quê? Porque trata-se da biografia do principal personagem da Bíblia, especificamente no Novo Testamento. Então, como se trata de uma biografia, esses 4 livros aqui, eles vão narrar a profecia da vinda do Filho de Deus, a gestação do Filho de Deus, o nascimento do Filho de Deus, a desenvoltura, o crescimento físico e intelectual do Filho de Deus, vai narrar o batismo do Filho de Deus, a provação no deserto do Filho de Deus, a escolha dos 12 apóstolos pelo Filho de Deus, os 3 anos de ministério do Filho de Deus, vai narrar as curas, vai narrar os ensinamentos, os discursos, vai narrar a traição, vai narrar a prisão, julgamento, morte, ressurreição e ascensão de Jesus aos céus e a promessa de que um dia ele vai voltar. Então, nós vamos encontrar isso nos 4 evangelhos. Então, só recapitulando, biográficos porque narram a história do Filho de Deus em forma humana. Se nós fôssemos analisar cada evangelho, é importante vocês fazerem anotarem essas observações e essas anotações. Mas antes, é importante nós sabermos que, ainda que esteja nessa sequência na nossa Bíblia do Novo Testamento, o primeiro livro biográfico, o primeiro evangelho a ser escrito, teria sido o evangelho de Marcos e não de Mateus. Isso tem uma explicação. Por quê? Dos 4 evangelhos, dos 4 evangelistas, apenas dois estiveram presentes durante o ministério terreno de Cristo. Os outros 2 estiveram presentes no ministério de Paulo. E há uma diferença, há um intervalo entre o ministério de Jesus e o ministério de Paulo, entre a morte de Jesus e a conversão de Paulo. Há um hiato de tempo de aproximadamente 40 anos. Entre Jesus e Paulo, aproximadamente 40 anos. Quando a gente fala de data, de números referentes à Bíblia, a gente nunca vai chegar ao valor ou ao número exato. Não há exatidão em datas e em números na Bíblia. A gente sempre apela para o campo da aproximação. Tem um outro termo aí que agora fugiu. Então, entre Jesus e Paulo, nós temos aí uma divergência, uma diferença de tempo de cerca de 4 décadas. Ok? De 4 décadas. Pouco mais, pouco menos. Por quê? Olhando para os 4 evangelistas, quem poderia me dizer quais desses 4, 2 esteve presentes no ministério de Jesus? Um é João e o outro? Mateus. Então, João e Mateus, eles estiveram presentes durante o ministério terreno de Cristo. Cerca de 35 a 40 anos depois, durante o ministério de Paulo, aí vem os 2 outros, Marcos e Lucas, né? Eu tinha dito que o primeiro teria sido Marcos, né? Não, na verdade o evangelho de Lucas. Só corrigir, né? Por que o evangelho de Lucas? Veja bem, a Bíblia, só para vocês terem uma ideia, acho que tem tem essa informação na apostila de vocês. A Bíblia, ela começou a ser escrita, olha só, no ano de 2500 antes de Cristo e terminou a sua escrita por volta do ano 98 depois de Cristo, na ilha de Pátio. Ela começa a ser escrita no Egito e termina a ser escrito
na Ásia, na ilha de Pátimos. Na ilha, começa no continente africano e termina no continente asiático. Ela começa a ser escrita por Moisés. Moisés escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia, incluindo o livro de Jó, e termina com João na ilha de Pátimos. Se você fizer uma somatória aproximada sobre a aproximação, 1500. Aproximação, então a Bíblia ela demorou para ser escrita por volta de 1600 anos, ou 16 séculos. Então a Bíblia ela demorou para estar pronta, para ficar pronta, escrita durante 16 séculos, 1600 anos. Foi escrita por 40 pessoas, 40 autores, entre anônimos, pessoas simples, pessoas acadêmicas, pessoas iletradas, pessoas com formação, alguma formação acadêmica, enfim, alguma graduação. Por exemplo, Moisés, a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 7 que ele foi criado em toda a ciência do Egito. E quando a Bíblia fala que ele foi criado, originado sobre toda a ciência do Egito, então nós entendemos pelo mundo antigo, o Egito, ele é o berço da sabedoria do mundo antigo. É lá no Egito que é criado o papel, a escrita. Então, tudo isso está ligado ao Egito. Então, antes de Moisés ser juiz, legislador e líder, profeta, sacerdote de Israel, ele, com a sua formação acadêmica no Egito, ele foi agrônomo, porque ele precisava entender de agricultura, arquiteto, porque ele vai idealizar as esfinges faraônicas, né? Ele foi filósofo, físico, toda a ciência do Egito. Então, era alguém que tinha uma formação acadêmica. Mas aí, quando você vai para o Novo Testamento, nós vamos encontrar um Pedro, pescador, sem formação acadêmica. Atos capítulo 4 vai dizer que Pedro e João eram iletrados. E aqui nós aprendemos um grande princípio do Espírito Santo. O Espírito Santo não escolhe pela condição acadêmica, pela formação acadêmica, ou pela dicção que alguém possa ter, ou pela eloquência de alguém. O Espírito Santo, ele usa cada um dentro das suas faculdades. E isso também não inibe a nossa responsabilidade de poder querer aprender mais. E é isso que nós estamos fazendo. Mas se tratando de ser um instrumento, o Espírito Santo usa aquele que quer. Ele usou até uma jumenta. Verdade. Então, não se cabe por ser um instrumento de Deus, até porque Deus usou uma jumenta. E se ele não usar a jumenta, ele vai usar uma pedra. As pedras falarão. A gente já entende por aí. Então, esse é o cenário mais ou menos descrito. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando Cristo esteve exercendo o seu ministério terreno, a Bíblia ela estava só pronta a parte do Antigo Testamento. O Novo Testamento só vai ser escrito a partir do surgimento de Paulo. É Paulo que vai começar a escrever os primeiros livros do Novo Testamento a partir da carta a carta aos Gálatas. Pela tradição, no Novo Testamento não teria sido Mateus o primeiro livro a ser escrito no Novo Testamento, e sim entre a Epístola de Gálatas e a primeira epístola de Tessalonicenses, que teria sido a primeira escrita no Novo Testamento. Lembre-se, a Bíblia não está em ordem cronológica, ela está da forma que ela está para que possamos encaixar os fatos que ocorreram no passado. Então, esse é o primeiro ponto de vista. Quando Paulo ele surge, ele começa a sua escrita, e durante o ministério de Paulo, Lucas passa a ser o médico particular de Paulo, e além de ser médico particular de Paulo, ele vai acompanhar Paulo nas missões, e em cada igreja que Paulo passa, Lucas está registrando os fatos que ele vai colocar no Evangelho de Lucas e no livro de Atos dos Apóstolos. Atos e Lucas
escrito pelo evangelista Lucas. Então, todos os fatos, por exemplo, no livro de Atos, Lucas, ele presenciou a sua grande parte, ele foi testemunha ocular, porque a partir do ministério de Paulo, ele está presente. Então, os fatos que estão acontecendo, como por exemplo, Atos 27, Paulo está sofrendo naufrágio, ele está numa embarcação rumo a Roma, para ser julgado pelo imperador, e dentro dessa embarcação está 276 pessoas, entre elas Lucas, está narrando os fatos. O navio quebra, né, fica 14 dias em naufrágio, em alto mar, na escuridão. Lucas começa a narrar que todos começam a jogar os pesos, suas roupas, os alimentos para fora, para fazer com que o navio perca peso e pelo menos flutue na água. E aí o navio quebra. Aí Paulo recebe a visita de um anjo. O anjo diz: ó, nenhum fio de cabelo vai se perder, ninguém vai morrer. Uns vão boiando, outros vão nadando. Aí chega até a ilha de Malta. Lá na ilha de Malta, Paulo é picado pela cobra. Então, todos esses fatos, Lucas, ele é testemunha ocular. Mas quando você vai para o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Lucas, ele narra fatos que ele não viveu, que ele não vivenciou. E como que ele escreve um evangelho falando de Jesus, sendo que ele não estava presente nos fatos que ele está escrevendo, sendo que Jesus havia morrido há 35 a 40 anos antes de Lucas? E aí entra em cena a questão de que, além de médico, Lucas era historiógrafo. Como assim? Ele vai atrás de pessoas que ainda estão vivas, mas que eram jovens durante o ministério de Jesus, para procurar saber fatos que ocorreram com Cristo, né? Por exemplo, como é que Lucas vai saber, sendo que ele não estava vivo para isso, que lá no Getsemane Jesus transformou suor em sangue? Ele não estava presente, ele não era vivo. Como que ele soube que lá no Getsemane o suor de Cristo se transformou em sangue? Ele não estava presente. Com certeza ele buscou fontes seguras para saber e colocar no evangelho que de fato ele está descrevendo. Só no evangelho de Lucas você vai ver, por exemplo, ler que Jesus transformou suor em sangue. Por que os outros não colocaram? Porque os outros não é médico. E pela descrição, Lucas chegou à conclusão que as veias sudoríparas de Cristo se romperam, o tamanho era a angústia, que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Provavelmente alguém deve ter dito para ele: olha, Jesus estava orando e de repente começou a escorrer sangue nos seus poros. Ele, como médico, deu o diagnóstico: o suor dele se transformou em gotas de sangue. Ou seja, as vias sudoríparas se romperam, as veias por baixo da pele se romperam, tamanha era a angústia que o seu suor acabou se misturando com sangue. Mas Jesus, ele não estava sozinho no Getsemane? Como que as pessoas sabiam? Ele estava com Pedro, Tiago e João. Provavelmente Pedro, Tiago e João, ao escrever os fatos, Lucas vai anotando. Nós vamos chegar lá, tá bom? Esse é o panorama aqui dos livros biográficos. Eu sou todo só na biografia. Eu acho que vai durar a aula toda isso aqui, viu, gente? Vamos lá. Qual é o assunto dos evangelistas? Qual é o assunto dos evangelistas? Qual é o foco dos evangelistas? A vida de Jesus. Falar de Jesus. Para o mesmo público? Para pessoas semelhantes? Para países diferentes? Para nacionalidades diferentes? Sim. É bom vocês anotarem. Deixa eu tomar minha água. Vocês que estão em casa também pode. Eu sei que está difícil enxergar aqui, mas nós vamos fazer uma programação na próxima aula para que fique nítido, você possa estar anotando aí na sua casa também. Mas você pode estar ouvindo, voltando, adiantando o vídeo e poder fazer as suas anotações também. Como que é o dos evangelistas que você acabou de falar? Que eles falavam para outras nacionalidades, para povos diferentes. Eu vou explicar agora. Os 4 evangelistas vão falar do mesmo personagem. Alguém tem dúvida disso? Não. Vai falar de Jesus.
só que para públicos diferentes e mensagens diferentes. Quem aqui já presenciou um acidente de carro, uma batida? Acho que todos nós aqui já presenciamos. Eu já sofri. Quem aqui já ouviu falar que em determinado local teve um acidente de carro? Alguém foi atropelado. Uma coisa é você ver o atropelamento, outra coisa é você ouvir falar que houve um atropelamento. Então, a fonte mais segura é aquilo que você está vendo. Uma fonte que você não tem a certeza é aquilo que você está ouvindo. Então, veja bem, isso se chama, na Bíblia, entre os teólogos, isso se chama poder discricionário. Poder discricionário. O que é o poder discricionário? É a descrição de fatos oculares ou descritos por alguém. Quem aqui já narrou fatos do seu ponto de vista? Por exemplo, quem aqui já... Lembra da brincadeira do telefone sem fio? Vamos brincar agora? Eu gosto... Vou brincar com vocês de telefone, da brincadeira do telefone sem fio. Eu vou começar aqui, eu vou fazer essa brincadeira, vocês vão entender. Eu vou começar aqui, lá no irmão Edson, vai chegar diferente daquilo que eu vou dizer aqui. Pode vir. Eu vou falar aqui, tá? Passa pra frente a informação. Ó, devagarzinho, baixinho. Ó, para você que não está entendendo nada em casa, nós estamos brincando da brincadeira do telefone sem fio. Vamos lá rápido, hein, gente? Temos aula lá, né? Enquanto isso, você em casa pode tomar o seu café e eu vou tomando a minha água. Baixo. Vamos lá, gente, rapidinho. Poder discricionário, ok? Poder discricionário são fatos que são descritos pela testemunha ocular a partir do seu ponto de vista ou a partir de descrição de terceiros. O jovem. Vocês todos aqui têm que participar da brincadeira do telefone sem fio, hein? Meu Deus. Vamos lá, rapidinho, gente, rapidinho. Rapidinho. O que você acha, pastora? Isso que nós estamos fazendo aqui é fofoca, tá? Nossa, professor. Isso aqui é interpretação bíblica, tá, gente? Vamos lá, rapidinho. O poder discricionário, a descrição de fatos oculares. Presenciais ou descritos por terceiros. Pode ser fatos narrados por alguém, é isso? Isso, né? Gente, um pouquinho mais de paciência em casa que estamos terminando aqui a fofoca. Hoje tem um tirão aqui. Eu quero saber o que vai chegar lá no irmão Edson. Nossa, se o que passou aqui já só o Cristo. Não, no pé do ouvido. É telefone sem fio. No pé do ouvido. Eu tô louca pra saber o que você tá falando, gente. No pé do ouvido. Vamos lá, Vaguinho. Vamos lá? Tiro bobado. Ô, professor, eu podia... Ô, professor Júlio, pastor. Ia estar errado. Foi, vamos pegar.
aqueles micros lá. Edson, eu tô falando aí, entendeu? Vamos lá, gente. Ele levantou o cabelo. Tá acabando, pessoal, tá acabando. Agora é lá atrás. A irmã Vanderleia. Tira a geladinha aqui. Posso levar? Ó. Quem conta um ponto, aumenta um ponto. Não, mas ali tá falando de Gênesis e Apocalipse, né? Porque nossa, também. Eu não vou nem ver. Só Jesus. Isso, agora você fala pro Moedas. Moed, levanta pra todo mundo. Levanta, Edson. Levanta, Edson. Levanta, irmão. Moedson, aqui, vem cá. Não, vem cá. Moedson. Paulo escreveu 2 epístolas. Não, vem cá. Não. Tem o final. Não. Vem cá, Moedas. Ô, irmão Júlio, por favor. Não, vem cá. Ó. Pessoal, eu estou explicando sobre o poder discricionário, como fazer uma interpretação, né? Vamos lá. O que eu falei para você, se você lembra? Não é, Você lembra o que eu falei para vocês? Muita coisa. Ó, eu vou falar para vocês o que eu falei para o Júlio. Paulo escreveu 13 epístolas e a primeira, calma, e a primeira epístola foi a epístola aos Gálatas. Eu tô curioso para saber o que chegou no meu Edson. Só um minutinho, gente. Só um minutinho. O que chegou para você lá, Edson? Paulo escreveu 2 epístolas. Sensacional! Eu ficar estudando. Ficar estudando o resto da epístola. Ó, essa brincadeira que a gente fez é só para a gente entender os evangelhos. Aqui, pessoal, é só para nós entendermos os evangelhos. Porque veja bem, fatos que Mateus narra, você pode encontrar aqui, você pode encontrar aqui, você pode encontrar aqui. Porém, dentro da ótica de cada um. Sim. Há um texto em que diz que Jesus entra na cidade de Jericó e cura 2 cegos. E o outro texto diz que Jesus sai da cidade de Jericó e cura 1 cego. Espera aí, qual que é que está correto? Jesus entra na cidade de Jericó e cura 2 cegos? Ou Jesus saindo de Jericó e cura 1 cego? No caminho ele curou 1. É a mesma história. É a mesma história. Aleluia, obrigado. Agora a gente precisa entender, quando ele sai, o texto diz entrando em Jericó, trata-se da nova Jericó. A antiga Jericó foi derrubada lá com Josué. Quando o texto diz saindo de Jericó, ele está saindo da antiga Jericó e entrando na nova Jericó. Quando o texto diz ele entrando em Jericó e curando 2 cegos, ele de fato curou 2 cegos. Mas quando o outro evangelista diz e saindo de Jericó e curando 1 cego, aquele evangelista, ele teve só a preocupação de focalizar em 1 cego, que é o cego Bartimeu. Cada um dentro do seu poder discricionário vai relatar o fato que mais importa naquele momento. Não que aquilo que foi ocultado não importe, mas sim o que mais importante foi, sabemos aqui que Paulo escreveu as epístolas. Você entendeu? Por mais que eu tenha dito aqui que Paulo escreveu 13, lá chegou que Paulo escreveu 2. 13 ou 13? 13. Ele falou 13. Você entendeu? Mas qual é a verdade do fato? Que Paulo escreveu as epístolas. Você entendeu? Que Paulo escreveu as epístolas.
Se foi 13, se foi 12, se foi 2, importante que ele escreveu. Agora vamos lá. Ó, isso aqui é um belo exemplo de uma fofoca, tá? Belo exemplo de uma fofoca. É sempre importante a gente descobrir, antes de sair acreditando naquilo que a gente ouve, procurar saber a fonte, a verdade, né? Enfim. Bom, vamos lá. Mateus, ele vai escrever o seu evangelho, olha só, para os judeus. Marcos escreve o seu evangelho para os romanos. Lucas escreve o seu evangelho para os gentios. E João vai escrever o seu evangelho aos gregos. Veja bem, são 4 evangelistas, vão falar do mesmo personagem para públicos diferentes. Então, Mateus vai escrever o seu evangelho para os judeus, que é o público-alvo de Cristo. A princípio, o judaísmo, que é do judaísmo que vai sair o cristianismo. Então, Mateus ele surge com a proposta de escrever os seus 28 capítulos endereçados para os judeus. Já Marcos vai escrever 16 capítulos, ele vai escrever para os romanos. Quem eram os romanos? Os romanos eram aqueles que estavam dominando o mundo antigo, inclusive Israel, os judeus. Então Marcos ele tem essa preocupação de apresentar Jesus ao império, não aos judeus, porque Mateus já faz isso. Já Lucas, ele tem a preocupação de apresentar Jesus não para os judeus, porque Mateus já fez isso, nem para os romanos, o império dominante, porque Marcos já fez isso, mas ele vai escrever para os gentios. E a palavra gentil aqui significa outras gentes, ou popularmente conhecido como a palavra estrangeiro, ou seja, aqueles que não são judeus, são estrangeiros. Lucas tem a preocupação de alcançar aqueles que são de fora de Israel. Já João, ele vai escrever o seu evangelho para os gregos / igreja. Por quê? Porque quando João escreve o seu evangelho, a igreja de Atos 2 já nasceu, já está em desenvolvimento, e João escreve o seu evangelho para essa igreja que está, digamos assim, sendo influenciada pela cultura grega, a cultura da filosofia, a cultura de um grupo chamado de gnósticos. E calma, que a gente vai, ao passar do tempo, procurar saber quem são determinados grupos que a Bíblia cita. Esses gnósticos, por exemplo, eles acreditavam que, olha só, eles acreditavam que o corpo humano ele é pecador, que o que importa é a alma. Então tudo aquilo que é praticado no corpo não interfere naquilo que nós chamamos de alma. E aí João vai dizer, não, aquilo que é praticado no corpo atinge a alma. Você entendeu? Nós vamos chegar lá. Então ele vai escrever o evangelho para a igreja que está sendo influenciada pela cultura grega. Só para vocês terem uma ideia, a cultura grega é aquela cultura dos Jogos Olímpicos. Para quem não sabe, os Jogos Olímpicos começou na Grécia, antes do Império Romano. Antes do Império Romano, quem dominava o mundo antigo era a Grécia. E a Grécia, ela é o berço da filosofia. Quem não já ouviu falar de Platão, Aristóteles, né? Os grandes filósofos da cultura grega são esses homens que, enfim, essas ideias humanistas. Então, e querendo ou não, é uma cultura libertina. Só para vocês terem uma ideia, os gregos, eles, por exemplo, alguns filósofos, entre esses que eu citei, alguns deles eram homossexuais. Os imperadores gregos eram homossexuais. Alexandre o Grande era homossexual, né? Então, essa cultura libertina, vamos festejar os prazeres da carne,
essa cultura grega, onde o que importa é o pensar e não a saúde emocional da alma. Então, essa cultura, João vai escrever para essa cultura que a igreja está inserida. Tão inserida que o Novo Testamento foi escrito em grego no original, né? Só para vocês terem uma ideia. Eles escrevem para públicos diferentes e também os assuntos são diferentes. Eles vão falar do mesmo personagem para públicos diferentes e assuntos diferentes. Mateus, ele escreve seu evangelho para os judeus, apresentando Jesus como rei. Marcos, ele vai falar de Jesus para os romanos, apresentando ele como servo. Lucas vai apresentar Jesus para os gentios como o Filho do Homem. Aliás, deixa eu apagar aqui, já isso. Lucas vai apresentar Jesus para os gentios, só que Deus em forma humana, ou seja, a humanidade de Jesus. E João vai falar de Jesus para os gregos, apresentando a divindade de Jesus. A divindade de Jesus. Então, você vai encontrar aqui, tem lá no texto de Ezequiel, no texto de Ezequiel e no texto do Apocalipse, aparece a figura de 4 animais: leão, boi, águia e o rosto de homem. Esses 4 seres que vai aparecer no livro do Apocalipse, qual que é o capítulo de Apocalipse? A gente vai chegar nesses textos aí, tá bom, gente? Mas esses 4 animais representam os 4 evangelhos. Quais são, gente? Os 4 animais que aparecem no texto de Ezequiel e no livro de Apocalipse são leão, rei, boi, servo, águia, divindade, e o rosto de homem, humanidade de Jesus. Tá? Como é uma aula introdutória, então eu já estou preparando o terreno, porque lá na frente, quando eu citar, você vai lembrar. Meu Deus, lá na frente. Eu só estou plantando, ó. Eu estou que nem. Nós estamos aqui, ó, escute isso aqui. Nós estamos aqui como alguém que está arando a terra e plantando a semente. Eu vou depois irrigar essa semente. Quando ela crescer, puxa mesmo, como se encaixa. Vamos chegar lá. Anotaram isso aqui? Olha só. Por que Mateus apresenta Jesus para os judeus como rei? Porque ele precisa apresentar o rei prometido. E a expressão que mais aparece no Evangelho de Mateus é reino dos céus. A expressão que mais se destaca no Evangelho de Mateus é reino dos céus. Vamos aprender um pouquinho? Olha só, vou apagar aqui, tá? Posso? Para Mateus apresentar um rei, para Mateus apresentar Jesus como rei, o que ele tem que fazer? Apresentar a árvore genealógica de Cristo. Mateus capítulo 1, vamos lá? Você que quando vai ler a Bíblia sempre pula o capítulo 1 de Mateus porque não entende nada, a partir de agora você vai entender a importância desse texto. Mateus capítulo 1. Você de casa também pode estar acompanhando conosco. Mateus capítulo 1. Veja bem, se você der uma olhada no título do texto, está escrito assim: a genealogia de Jesus Cristo. É ou não é? O que é a genealogia? A genealogia é um documento onde está descrito
todo histórico familiar de um indivíduo. Todo histórico familiar de um indivíduo. E entre os judeus, a genealogia era muito importante. Muito importante. Era tão importante que eles ficavam debatendo em praça pública qual genealogia era mais importante. E se no histórico familiar de um judeu tivesse o nome de rei, príncipe, sacerdote, nome de guerreiro famoso, nome de alguém que se destacou na história de Israel, mais ele se sobressaía sobre a comunidade em sua volta. Então a genealogia para o judeu era muito importante. Muito importante. E Mateus, sendo judeu, conhecendo a cultura judaica, ele entendeu que para apresentar o rei prometido, ele precisava provar pelo histórico familiar desse rei que de fato esse rei tem direito ao trono em Israel. E o que ele faz? Descreve o documento da história familiar de Jesus. Olha só o que diz o texto de Mateus capítulo 1. Versículo 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Ponto. Só aqui ele já prova para os judeus que Jesus de fato tem direito ao trono de Israel.